Tem chovido muito essa semana. Para se ter uma ideia, segundo a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, o acúmulo dos últimos dias já é maior do que todo o mês de janeiro. Isso ajuda muito na questão dos níveis dos rios, né, Luciana? Exatamente, Fernando, mas essa mesma chuva só aumenta um outro problema, além de trazer aí melhor condição dos rios que a gente está vendo aí. Também traz problemas aí com relação aos buracos pelas ruas, por exemplo, de Itapetininga. Em alguns pontos podemos encontrar crateras. Os moradores estão preocupados e pedem providências. A chuva deu uma trégua e os caminhões da prefeitura começaram a jogar pedras na cratera que se formou no final da Avenida Paulo Soares Hungria, no bairro Atenas do Sul. Segundo os funcionários que trabalhavam na obra, depois de proteger o buraco e colocar a tubulação, ele será tapado com terra. A TVT esteve no local em dezembro. A cratera ainda não chegava à rua. E olha só a situação 2 meses depois de nada ter sido feito no local. O buraco invade a via e esse poste corre o risco de cair. Mas esse não é o único ponto que precisa de reparos nas ruas de Itapetininga. A chuva agravou a situação em vários locais. Aqui na Rua Máximo Dutra, na Vila Santa Isabel, bem próxima à Marginal dos Cavalos, olha só a situação dessa rua. Está toda cheia de lama e de buracos. Para os pedestres passarem por aqui sem se sujar é praticamente impossível. Tem perigo também deles se machucarem. Para os veículos, o perigo é de danificar o carro. Situação complicada também no Jardim Itália. Esse buraco apareceu há mais de 1 ano na Rua Salvador de Melo, de acordo com os moradores. A forte chuva só acelerou o deslizamento de terra. No buraco tem entulho, lixo e o risco desses paralelepípedos se soltarem ainda mais. Passar por aqui só um veículo por vez. E os moradores ainda sinalizaram o local com esse pedaço de madeira, na tentativa de alertar quem não conhece a região. Bom, já aconteceu acidente de um bicicleteiro, sorte que não foi nada tão grave, mas machucou muito ele. Ele não sabia do problema, não dá para enxergar de longe. Caiu, tombou, a gente teve que socorrer, levar para o hospital e tal. Foi bem complicado. Esse outro buraco, bem ao lado, está cheio d'água e também atrapalha a vida dos motoristas. Para os pedestres, o risco é ainda maior, já que a calçada está toda destruída, cheia de terra e de mato. A gente fica abandonado, né? Aqui está abandonado, então não tem quem ajude. Eu até exigi um prazo, né? Eu falei, não, eu preciso que você me dê um esparecer de um tempo, porque todo o protocolo tem um tempo, né, de serviço. Ela falou que não, que devido a tantas demandas de tapa-buraco na cidade, não tem um prazo específico. Pode demorar meses, semana, anos, para eles virem fazer uma avaliação da necessidade da minha rua, para daí poder colocar o serviço na listagem. Olha, ontem alguns moradores me procuraram e disseram que a sensação é de que a gente mora em cima de uma casca de ovo, porque os buracos aparecem, inclusive, onde a gente nem pensava que pudesse existir alguma coisa, né? E nós procuramos a prefeitura para saber sobre a recuperação desses locais. Em relação à Rua Salvador de Melo, no Jardim Itália, a prefeitura esteve no local e já isolou a área. É preciso terminar o muro de contenção que está sendo feito pelo dono para que a Secretaria de Obras possa, então, recuperar essa rua. E no Atenas, a prefeitura disse que está fazendo a drenagem do solo para aterrar a área. E uma equipe vai ser enviada até a Vila Santa Isabel. Pois é, e por causa da chuva, o nível do rio Itapetininga, que marcava 60 centímetros no fim de janeiro, ontem subiu para 2 metros e hoje já marca 3 metros e 20 centímetros. Pois é, de um lado, uma situação boa, né? A gente vai até lá, até o nosso telão, para a gente falar dessa situação. De um lado, uma situação muito boa, que é a situação dos rios. Todo mundo estava muito preocupado. Agora, será que é possível evitar problemas maiores dentro de casa, quando começa um temporal? Porque muitas pessoas reclamam com relação a isso, né, Luciana? Que medidas será que podem ser adotadas para evitar esses problemas? É justamente sobre isso que a gente vai conversar com a repórter Natália Zini. Boa tarde, Natália. Fala pra gente o que você pode dizer com relação aos cuidados que a gente tem que tomar em casa, hein? Boa tarde, Natália. Olá, Fernando, Luciana, boa tarde a todos. Olha, simples medidas ajudam a evitar grandes transtornos, viu? Quem vai dar algumas dicas pra gente é o Renê Matos, que é arquiteto. Renê, boa tarde. Obrigada por vir aqui nessa casa com a gente. A gente tá numa casa em Itapetininga, né? E a gente tem já uma rachadura aqui para mostrar algumas trincas e essa infiltração. Por que será que acontece infiltrações como essa? Bem, Natália, as infiltrações ocorrem
devido às grandes chuvas, né, que caem em coberturas, em telhados, muitas vezes com problemas, em calhas mal dimensionadas ou furadas, condutores furados, e rufos que estão com problemas não tão bem colocados, e a água tem a facilidade de percolar, de escorrer pela parede, por esses lugares, atingindo o solo. E, dessa forma, as infiltrações nas paredes, nas fundações, que acabam provocando recalques, né, pequenos afundamentos, digamos, dessas paredes, causando de fissuras, passando por trincas até rachaduras. Quer dizer, para evitar esse transtorno, a melhor forma é, quando não está chovendo, verificar como é que estão as telhas, né? Sim, primeiro fazer uma revisão, né, antes da chuva, se possível, das telhas, que é um dos grandes problemas também de goteiras e infiltrações, são telhas quebradas, né, telhas desencaixadas, mal colocadas, alguns encontros de telhados chamados de água furtada, por onde, com chuvas de vento, né, se eles não são bem dimensionados ou estiverem mal posicionados, a água da chuva consegue passar e cair para dentro do forro. E aqui nessa casa também, até pedi para o senhor vir aqui para a gente mostrar, tem essa trinca, né? Aqui é uma trinca. Qual que é a diferença da trinca com a rachadura? A trinca é uma fissura que aumentou de tamanho e ela indica que já há uma pequena ruptura do reboco e muitas vezes parte dos tijolos também foram separados, formando essa trinca. A evolução da trinca, quando o afundamento persiste, vai se transformar isso numa rachadura, que é aquela trinca grande, né? A rachadura você consegue, inclusive, colocar a mão, o dedo, tendo 1, 2, 3, 4 centímetros de espessura, e isso já caracteriza um problema sério para uma construção. Disso pode ocorrer até um desmoronamento. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, está aí, Fernando, Luciano, algumas dicas, né, para evitar, durante esse temporal, ter mais dor de cabeça dentro de casa. Exatamente, Natália. Os moradores precisam ficar atentos, afinal, conhecem a casa melhor que ninguém, né? Obrigado pelas informações, boa tarde. Obrigada, viu, Natália? Boa tarde. E a chuva forte também provocou estragos em Piraju. Houve deslizamento de terra na cidade. De acordo com a Defesa Civil, foi no conjunto habitacional Dr. Ovídio Tucunduva Júnior. Algumas casas foram atingidas, os quintais ficaram tomados pela terra, mas não houve feridos. O Departamento de Obras da Prefeitura já enviou uma equipe hoje de manhã para resolver o problema.